O clima na televisão esquentou de uma forma que ninguém esperava. Em plena transmissão ao vivo, a tensão tomou conta do estúdio quando Luciano Huck disparou uma provocação. Chamou Leonardo de fantoche do ex-presidente Bolsonaro. A reação de Leonardo foi instantânea e explosiva. Com um olhar desafiador, ele reverteu a situação, transformando o insulto em um momento de pura adrenalina. O que parecia ser apenas mais uma conversa entre apresentadores se transformou em um verdadeiro embate, com palavras afiadas e emoções à flor da pele. A audiência não conseguia desviar os olhos da tela, enquanto as palavras de Leonardo ecoavam. Era um jogo de poder, e ele não estava disposto a perder. Mas o que levou o cantor a responder dessa forma? Ele estava preparado para esse momento? As redes sociais fervilharam, e a polêmica se espalhou como fogo em palha seca. A pergunta que fica é: quem realmente saiu vencedor desse confronto? E o que isso revela sobre os bastidores da política e da televisão? Prepare-se, porque o que vem a seguir pode mudar completamente a sua visão sobre esses dois ícones. Recentemente, o Brasil assistiu a um embate inesperado entre duas grandes figuras do entretenimento, Leonardo e Luciano Huck. Durante um programa ao vivo, Huck fez uma declaração que não agradou o cantor sertanejo. A troca de ofensas foi rápida e direta, chamando a atenção de muitos. Leonardo, conhecido por sua personalidade forte, não hesitou em responder de forma contundente, expressando seu descontentamento de maneira clara. Essa situação gerou um burburinho nas mídias sociais e entre os fãs, que logo começaram a comentar sobre o confronto. A declaração de Huck, que parecia ser uma crítica disfarçada, acabou provocando uma resposta mais dura do cantor. Leonardo, em sua resposta, trouxe à tona sentimentos que muitos de seus admiradores compartilham. Esse tipo de conflito entre figuras públicas não é novidade, mas a intensidade da troca de farpas surpreendeu a todos. As ofensas ao vivo não apenas chacoalharam o programa, mas também levantaram questões sobre a ética e a responsabilidade que essas personalidades têm diante de seu público. O descontentamento de Leonardo com Huck reflete uma tensão mais ampla no cenário brasileiro, onde celebridades frequentemente são vistas como vozes de autoridade. A relação entre os dois, que antes parecia cordial, foi abruptamente abalada, criando um clima de animosidade que pode ser difícil de reverter. As implicações dessa briga vão além do que foi dito no ar, sugerindo uma mudança na percepção pública das figuras envolvidas. Esse conflito também levanta questões sobre a amizade e a rivalidade no mundo do entretenimento. Ambos os artistas têm carreiras sólidas e uma base de fãs leais, mas o que acontece quando os laços se rompem? O episódio serviu como um lembrete de que, no mundo da fama, as relações podem ser tão voláteis quanto as opiniões que expressam. Isso nos faz refletir sobre como as figuras públicas devem lidar com conflitos, principalmente em um ambiente tão exposto. Por fim, a briga entre Leonardo e Luciano Huck não é apenas sobre palavras ditas em um programa ao vivo. É uma janela para as complexidades das relações entre celebridades, suas responsabilidades e o impacto que suas ações têm na audiência. O que poderia ter sido um simples desentendimento agora se transforma em um caso de estudo sobre a dinâmica de poder e influência no Brasil. Como era de se esperar, a briga entre Leonardo e Luciano Huck rapidamente se espalhou pelas redes sociais. Os fãs de ambos os lados começaram a se manifestar, defendendo seus ídolos e criando uma onda de comentários que gerou um verdadeiro debate online. O Twitter e Instagram, especialmente, se tornaram palcos dessa discussão, com hashtags e memes surgindo a todo momento. A polarização entre os grupos de fãs ficou evidente, e muitos aproveitaram a situação para expressar suas opiniões sobre os dois artistas. Celebridades e influenciadores também entraram na conversa, muitas vezes tomando partido. Alguns apoiaram Leonardo, enquanto outros se alinharam com Huck. Essa divisão não apenas intensificou a discussão, mas também trouxe à tona questões sobre lealdade
e a forma como as figuras públicas devem se comportar. O clima nas redes sociais se transformou em um campo de batalha, onde as opiniões eram fervorosamente defendidas e a animosidade se espalhou rapidamente. Além disso, a repercussão trouxe à tona a questão de como conflitos entre figuras públicas podem influenciar a opinião pública. Muitas pessoas começaram a reavaliar suas percepções sobre Leonardo e Huck, e a situação se tornou um divisor de águas para os admiradores de ambos. A briga gerou um espaço para que fãs criticassem ou defendessem os artistas, moldando a imagem que o público tem deles. Essa interação nas redes sociais foi um lembrete poderoso de como as plataformas digitais amplificam vozes e sentimentos. Por outro lado, a troca de ofensas também levantou preocupações sobre a toxicidade nas redes sociais. Em meio a tantas discussões acaloradas, alguns usuários começaram a questionar os limites do que deve ser discutido publicamente. A polarização que surgiu em torno desse conflito fez com que muitos se sentissem desconfortáveis, principalmente ao perceber que a disputa estava afetando a relação entre os fãs. Assim, a briga passou a ser vista não apenas como uma simples desavença, mas como um reflexo de um ambiente mais amplo. No final das contas, o impacto da briga nas redes sociais foi significativo, moldando a forma como Leonardo e Huck são percebidos pelo público. As interações online, recheadas de emoções e opiniões contrárias, mostram que, no mundo atual, um conflito entre celebridades pode rapidamente se transformar em um fenômeno social. E isso nos lembra do poder que as redes têm para influenciar e unir ou dividir as pessoas. Para entender melhor o embate entre Leonardo e Luciano Huck, é importante considerar o contexto político e social em que a declaração de Huck foi feita. O Brasil vive um momento de intensa polarização política, onde figuras públicas, especialmente celebridades, têm seus posicionamentos constantemente analisados e criticados. Nesse ambiente, cada palavra pode ter consequências, e a responsabilidade de se expressar com cautela é maior do que nunca. Huck, que já se posicionou em várias questões políticas, pode ter subestimado a repercussão de suas palavras. Sua declaração não foi apenas uma crítica a Leonardo, mas também um reflexo das tensões que permeiam o país. A polarização, exacerbada por eventos recentes e a figura do ex-presidente Bolsonaro, cria um clima onde qualquer desentendimento pode rapidamente escalar. A briga entre os dois artistas, portanto, não é um simples desentendimento, mas um eco das divisões mais profundas que existem na sociedade brasileira. A carreira de Leonardo, por sua vez, também é impactada por esse contexto. Como artista popular, ele representa uma parte significativa da cultura sertaneja, que possui um público fiel e engajado. A resposta contundente que deu a Huck pode ter sido uma tentativa de se posicionar e defender a sua imagem em meio a um cenário conturbado. Essa dinâmica revela como a política e as opiniões pessoais podem influenciar a trajetória profissional de celebridades, fazendo com que elas precisem estar atentas às suas declarações. Além disso, a repercussão do conflito pode ter implicações para a imagem de Huck, que sempre foi visto como uma figura amigável e acessível. A crítica a um artista popular pode fazer com que ele perca apoio entre os fãs desse artista, o que é algo a se considerar em sua trajetória. A relação entre celebridades e o público é frágil, e um deslize pode causar danos a longo prazo. Assim, o embate entre Leonardo e Huck não é apenas uma questão de ofensas trocadas ao vivo. Ele revela a complexidade das relações pessoais e profissionais no contexto de uma sociedade polarizada. A situação é um exemplo claro de como política, cultura e opinião pública se entrelaçam, afetando a percepção que o público tem dessas figuras e, consequentemente, suas carreiras. Impacto nas redes sociais e na opinião pública. A briga entre Leonardo e Luciano Huck rapidamente se espalhou pelas redes sociais,
onde milhões de usuários começaram a comentar e compartilhar suas opiniões sobre o conflito. Os fãs de ambos os artistas se dividiram, criando um verdadeiro campo de batalha virtual. Enquanto alguns defendiam Leonardo, outros exaltavam Luciano. E essa troca fervorosa de mensagens refletiu a paixão que o público sente por suas celebridades. Os comentários variavam de apoio incondicional a críticas ácidas, mostrando como a situação mobilizou tanto admiradores quanto detratores. Celebridades também não ficaram de fora. Muitos artistas e influenciadores aproveitaram a oportunidade para se manifestar, fazendo posts que iam desde piadas até análises mais sérias sobre a situação. Isso gerou um efeito dominó, já que as reações de figuras públicas acabavam influenciando seus seguidores, que, por sua vez, se sentiam motivados a participar da discussão. Essa dinâmica nas redes sociais contribuiu para que o conflito ganhasse ainda mais destaque, elevando o nível da discussão e atraindo a atenção de quem talvez não estivesse tão familiarizado com a situação. O algoritmo das redes sociais, por sua vez, fez a sua parte, amplificando essa troca de ideias e emoções. Postagens que realizavam análises mais profundas ou que traziam humor sobre a situação se tornaram virais, levando o assunto a alcançar um público ainda maior. Essa exposição não apenas influenciou a percepção pública de Leonardo e Huck, mas também moldou a narrativa em torno do que estava acontecendo. O fato de que a briga aconteceu em um espaço amplamente acessível fez com que as opiniões sobre os dois fossem moldadas de maneira quase instantânea. A polarização das opiniões também trouxe à tona questões sobre a responsabilidade das figuras públicas. Muitos internautas passaram a questionar se Leonardo e Luciano deveriam ou não ser exemplos e se estavam cientes do impacto que suas palavras poderiam ter. Essa reflexão sobre a influência que celebridades exercem na sociedade é relevante, especialmente em um momento em que a opinião pública pode ser moldada rapidamente. A briga, portanto, não foi apenas um desentendimento, mas um convite para que as pessoas pensassem sobre o papel das celebridades no discurso social. Por fim, o impacto nas redes sociais trouxe à tona uma discussão mais ampla sobre como conflitos pessoais podem refletir tensões da sociedade. As reações polarizadas dos fãs e seguidores revelaram que, no fundo, estavam se engajando em um debate maior que envolvia questões de identidade, lealdade e até mesmo valores. Essa conexão entre a briga pessoal e as preocupações sociais é um lembrete de que, em um mundo cada vez mais digital, a linha entre o privado e o público é cada vez mais tênue, e as consequências de um conflito podem reverberar muito além do que se imagina. A declaração de Luciano Huck, que acendeu a polêmica com Leonardo, não aconteceu em um vácuo. O Brasil vive um momento de intensa polarização política, onde figuras públicas frequentemente se veem no centro de debates acalorados. Huck, conhecido por seu programa de televisão e suas opiniões políticas, fez um comentário que, embora talvez fosse uma crítica ao estilo de vida de Leonardo, acabou sendo interpretado por muitos como uma afronta. Essa situação reflete um clima de tensão onde até mesmo comentários aparentemente inofensivos podem gerar reações explosivas. Além disso, a influência de figuras políticas, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, não pode ser ignorada. Bolsonaro polarizou o país de tal maneira que qualquer posição pública tende a ser vista como um alinhamento ou oposição a ele. Luciano Huck, que sempre se posicionou de maneira crítica ao governo anterior, provavelmente pesou suas palavras, sabendo que qualquer declaração poderia ser interpretada sob essa ótica. Já Leonardo, por sua vez, vem se posicionando como uma voz popular e essa briga pode afetar sua imagem entre os fãs que têm diferentes opiniões políticas. A relação entre celebridades e o público também mudou. Enquanto antes, a maioria dos artistas se preocupava em manter uma imagem neutra, hoje muitos se sentem à vontade para expressar suas crenças. Isso pode gerar tanto apoio quanto rejeição.
No caso de Leonardo, a briga com Huck pode ter um efeito duplo. Por um lado, ele pode ganhar a simpatia dos que se opõem a Huck. Por outro, pode afastar uma parte do público que aprecia o apresentador. Ademais, essa luta de declarações não envolve apenas as figuras individuais, mas também suas respectivas bases de fãs. Huck, por ser uma personalidade da televisão, atrai um público que pode ser mais diversificado em termos de opiniões políticas. Já Leonardo, com sua música sertaneja, possui uma base que pode ser mais conservadora. Essa divisão de público pode criar um campo de batalha acirrado nas redes sociais, onde cada lado tenta justificar suas posições. Por fim, a situação ressalta como a cultura popular e a política estão entrelaçadas no Brasil atual. Figuras como Huck e Leonardo não são apenas artistas. Eles são símbolos de um debate maior que envolve identidade, valores e a forma como a sociedade se enxerga. A maneira como ambos lidam com essa crise pode influenciar suas carreiras e a forma como o público os vê nos próximos anos. E aí, galera? Agora que você já viu tudo o que rolou entre Leonardo e Luciano Huck, vem a pergunta que não quer calar. Até onde essa polêmica vai chegar? Será que essa briga vai apimentar ainda mais o cenário político e as discussões nas redes sociais? É impressionante como uma simples provocação pode gerar tanta repercussão. E você? O que pensa sobre isso? Será que Leonardo realmente se deixou levar pelas palavras de Huck, ou ele estava apenas defendendo suas ideias? E Luciano? Será que ele exagerou ao chamar Leonardo de fantoche? Com a divisão de opiniões cada vez mais acentuada, é difícil não se envolver. Afinal, quem não gosta de um bom debate? E você? Está do lado de quem nessa história? Não esqueça de deixar sua opinião nos comentários. Vamos continuar essa conversa por lá e ver como essa situação se desenrola. O que mais podemos esperar dessas figuras públicas? Fiquem ligados para mais polêmicas quentes e comentários afiados, porque aqui no canal a discussão nunca acaba. E lembre-se, sua voz é importante, então comenta aí.